E aí, tudo certo? Material de anotação nas mãos? Podemos começar? Então vamos lá. Na América, evidências e achados arqueológicos atestam que na antiguidade o continente foi habitado por algumas populações que viviam em grandes grupos em regiões esparsas da América do Norte até a América do Sul. Os núcleos urbanos mais antigos de que se tem conhecimento na América foram os dos Olmecas, que se estabeleceram entre as fronteiras do que a gente chama hoje de México e Estados Unidos, e viveram aproximadamente no ano 1200 a.C. Construíram monumentos em forma de cabeças gigantes, representando possivelmente seus reis, e pequenas esculturas em jade. Foram também os primeiros a utilizar um sistema de escrita na América. Acredita-se que a cultura olmeca esteja na origem das demais civilizações que se desenvolveram na América, como as dos astecas, maias e incas. O sítio arqueológico de Teotihuacan testemunha a existência de algumas dessas culturas. Situado a 40 quilômetros da atual cidade do México, o sítio foi encontrado em 1864 e consiste em ruínas de uma cidade construída aproximadamente no século I a.C., com palácios, templos, canais de irrigação e mercados. Duas grandes pirâmides de 60 metros de altura atestam o papel central da religiosidade. Segundo alguns pesquisadores, a cidade teria sido ocupada por vários povos em diferentes épocas. Ao ocupá-las, modificavam as construções e faziam outras edificações sobre as antigas. Uma avenida de quase 2 quilômetros, a avenida ou Rua dos Mortos, e outras duas grandes ruas revelam a existência de planejamento para criar a cidade. Um pouco mais ao sul, na região entre México e Guatemala atuais, floresceu a cultura maia, entre os séculos 3 e 10. Os maias formaram dezenas de cidades-estado e tinham uma escrita complexa. Seus sacerdotes eram grandes sábios e conheciam a aritmética. Criaram 2 calendários, um deles como o que hoje utilizamos, com um ano de 365 dias. Seus artesãos construíram palácios, templos e pirâmides. Bem mais tarde, os incas formaram um império que chegou a reunir 10 milhões de pessoas, já no século 13. Nas diversas nações que constituíam o império, eram faladas mais de 700 línguas. A capital ficava em Cusco, que hoje faz parte do Peru. O imperador era considerado um deus descendente do sol, o Inca. Mas e na África? Na África, a gente pode destacar algumas das raízes africanas lá na antiguidade. O estudioso Kabengele Munaga afirma que África é um termo da antiguidade greco-romana. Para os gregos, correspondia ao território atual da Líbia, e para os romanos correspondia à atual Tunísia. Hoje, África engloba 56 países e uma enorme diversidade cultural, geográfica, econômica e política. Para que a gente tenha uma ideia da variedade desses povos africanos na atualidade, vamos dar uma olhada na seguinte classificação biológica e antropológica proposta pelo estudioso Kabengele. Ao norte do deserto do Saara predomina o grupo árabe-berbere, com descendentes de líbios, semitas, fenícios, assírios e greco-romanos. Ao sul do Saara, os grupos chamados negroides foram classificados em 5 subgrupos. Os melano-africanos, que são sudaneses, nilóticos, guineenses, congolenses e sul-africanos. Os San, que ocupavam a região do sul da atual Zâmbia e hoje vivem no deserto de Kalahari. Além dos Khoikhoi, que ocupavam a região ocidental da África Meridional e hoje encontram-se no sudoeste africano. Além deles, os pigmeus, na região das atuais República dos Camarões, Gabão, Centro-Africana, República Democrática do Congo, Ruanda, Burundi e Uganda. Temos ainda os etíopes, na região mais oriental da África. Nas bordas do Antigo Egito, surgiram os reinos na Etiópia e mais ao sul também na Núbia, originados dos criadores de gado, que saíram do Vale do Nilo e se instalaram na região dos Grandes Lagos. Com a desertificação do Saara,
Os povos que habitavam essas regiões foram migrando para o oeste e para o sul. Esses povos que dominavam a metalurgia do ferro falavam o idioma banto e se instalaram na região do rio Níger. A palavra banto, criada no século XIX, visava dar conta de um vastíssimo grupo de falas aparentadas, que são mais de 300, dos diferentes povos africanos. Atualmente, a denominação banto se aplica aos povos que fazem uso daquele idioma. A civilização antiga mais investigada da África foi, sem dúvida, o Egito. Mas essa não foi a única civilização africana da antiguidade. As suas relações com outros povos do continente foram intensas e importantes para o desenvolvimento egípcio. Na África Ocidental, estima-se que as primeiras cidades tenham surgido cerca de 3 séculos antes de Cristo. Um exemplo é Gene-Geno, no delta do rio Níger, no atual Mali, cuja existência e antiguidade só foram descobertas com escavações arqueológicas a partir da década de 1970. Por isso, embora essa cidade seja considerada patrimônio da humanidade pela Unesco, sua história ainda é muito pouco conhecida. As escavações já mostraram que, em Gene-Geno, cultivavam-se arroz, sorgo, panço, que é um tipo de milho miúdo, e cereais em áreas inundadas. Sua população fazia joias e algumas ferramentas de ferro, embora não houvessem fontes de minério de ferro nas proximidades, o que indica a existência de relações comerciais com outras regiões. Mas durante os últimos séculos da história independente do Egito Antigo, ganhou destaque o reino de Kush, ao sul, na região mais tarde denominada Núbia, onde atualmente fica o Sudão e o Sudão do Sul. Além de aquela ser uma região rica em ouro, sua capital, a cidade de Napata, tinha importante atuação como intermediária comercial entre Tebas, no Egito, e a África Central. Aproveitando-se das disputas políticas e dos conflitos no vizinho, Egito, os núbios de Cush dominaram o Império Egípcio e estabeleceram um novo governo sob seu controle, conhecido como Cushita, ou dos faraós negros, que reinaram por algumas décadas. O poderio cuxita no Egito só desapareceu com a invasão dos assírios, cujos exércitos possuíam armas de ferro mais eficientes que as de bronze dos egípcios e também dos núbios. Em 653, os assírios foram derrotados pelo egípcio Psamético, príncipe de Sais, que retomou a independência egípcia. A partir de então, os faraós egípcios buscaram apagar os vestígios da presença do domínio cuxita no Egito. Além de Napata, várias das cidades núbias antigas são alvo de estudos arqueológicos e históricos atualmente. Dentre elas estão as cidades de Nubs, Naga, Khartoum, Dongola, Atbara, Meroe, Faras, Argos, Vad Ben Naga, Kawa e Soba. Por meio do estudo de suas ruínas e vestígios, estão sendo levantados dados sobre o histórico do reino de Cush e da importante atuação que teve na região egípcia e centro-sul africano. Outro destaque do reino de Cush foi a afirmação feminina no topo do comando político. Várias mulheres ascenderiam ao poder e se fariam retratar de ancas largas, gordas e enérgicas, com uma túnica franjada, tão pouco egípcia a cair no ombro direito, cheias de colares e enfeites, conhecidas como rainhas-mãe. Destacaram-se, por exemplo, no reinado da rainha Shanak-Dak-Ket, quando o centro administrativo estava na cidade de Meroe, e também das rainhas Amanirenas e Amanishaketo. O reino de Cush ainda manteve sua atuação comercial pelos séculos seguintes, mas diante da permanente ameaça de vizinhos e seguidas invasões, foi finalmente conquistado pelo reino de Ashum, em 325 d.C. Mas isso é assunto para uma próxima aula. Até mais.